Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. 25 anos trabalhando em homicídios. A maioria dos casos desaparece da sua cabeça com o tempo. Você lembra dos mais violentos, dos mais midiáticos, mas eles acabam virando apenas arquivos empoeirados. Só existe um caso que nunca saiu da minha mente, porque até hoje eu não consigo explicar o que vi naquela casa. Aconteceu no inverno de 2011. A vítima era uma mulher chamada Laura Mendes, 29 anos, enfermeira. Morava sozinha numa região rica da cidade. Segundo a família, ela vinha agindo estranho havia dias. Paranoica, distraída, assustada. Ela dizia que alguém estava observando a casa durante a noite. Não um invasor, não exatamente. Ela descreveu como uma pessoa parada na rua, olhando para as janelas. Toda a noite, sempre imóvel. Na noite do desaparecimento, a mãe dela insistiu para que Laura dormisse na casa dos pais. Ela recusou. Disse que estava cansada e queria ficar sozinha. Foi a última vez que falaram com ela. Os pais estranharam porque Laura tinha o hábito de mandar mensagem quando chegava em casa. Naquela noite, nada. Por volta das 11, eles foram até a residência. Encontraram a porta aberta, as luzes acesas e silêncio absoluto. Eu fui um dos primeiros detetives a entrar na casa. Ainda lembro da sensação exata quando atravessei a porta. O lugar parecia contaminado. Não fisicamente, era outra coisa. Como entrar num ambiente onde alguma coisa horrível já aconteceu, mesmo sem ver nenhum sinal disso ainda. A casa era bonita. Móveis claros, decoração aconchegante, cheiro de vela aromática ainda no ar. Mas meu corpo inteiro gritava para sair dali. O policial que entrou comigo perguntou se eu estava bem. Eu menti que sim. Começamos a vasculhar os cômodos. Tudo parecia normal até chegarmos no corredor dos quartos. Ali o ar estava mais frio. Muito mais frio. Lembro que passei pelo banheiro social e vi alguém sentado no escuro. Um homem velho. Muito velho. Magro. Curvado. Com a cabeça baixa. Pensei que fosse um morador de rua ou um invasor escondido. Saquei minha arma imediatamente e mandei ele mostrar as mãos. Nenhuma reação. Chamei reforço. Quando entrei no banheiro, não havia ninguém lá. Na época, tentei convencer a mim mesmo de que tinha visto errado. Mas então senti o cheiro. Quem já trabalhou com corpos conhece aquele cheiro. Doce, pesado, inconfundível. Ele vinha do quarto principal. A luz do quarto não funcionava. Usei a lanterna. Tudo parecia normal à primeira vista. Até eu notar uma fotografia pendurada acima da cama. Mostrava Laura sorrindo numa praia. Só que a moldura estava torta. E naquele ângulo, parecia que ela apontava para baixo da cama. Ouvi um barulho atrás de mim naquele momento. Uma risada baixa, rouca. Me virei imediatamente. Tinha alguém parado no canto do quarto. No começo achei que era o mesmo velho do banheiro, mas meu cérebro não conseguia processar direito o que estava vendo. A cabeça dele parecia errada, como se vários rostos estivessem pressionados juntos sob a pele. Os olhos saltados, a boca aberta num sorriso impossível. A pele parecia molhada, escorregadia,
como carne deixada tempo demais na água. Ele deu um passo na minha direção, depois outro. Meu corpo travou. Foi quando tropecei e caí ao lado da cama. E vi Laura. O corpo estava escondido embaixo dela. Mas aquilo não parecia alguém morto há algumas horas. Parecia semanas. A pele escurecida. Os braços dobrados em ângulos impossíveis. O cheiro era tão forte que comecei a vomitar ali mesmo. Então ouvi gritos do lado de fora. O policial que estava na entrada começou a berrar no rádio, dizendo que tinha visto alguém correndo pelo quintal. Eu olhei de volta para o canto do quarto. A criatura tinha desaparecido. Completamente. Nunca encontramos nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma impressão digital. Nada. O legista estimou que Laura estava morta havia pelo menos 10 dias. Mas imagens de segurança mostravam ela viva naquela mesma noite, abastecendo o carro menos de 1 hora antes da chamada para a polícia. O caso destruiu a investigação inteira. Nenhuma teoria fazia sentido. Nenhuma evidência encaixava. Oficialmente, o assassinato continua sem solução. Mas existe uma coisa que nunca contei nos relatórios. Quando saí daquela casa naquela madrugada, eu vi alguém parado do outro lado da rua. Um homem velho, imóvel, observando. E mesmo daquela distância, eu conseguia perceber que ele estava sorrindo. Eram exatamente 2 da manhã, quando o silêncio do meu apartamento foi destruído. Não foi uma batida normal na porta. Foram pancadas violentas, desesperadas, como se alguém estivesse tentando escapar de alguma coisa do lado de fora, quebrando a porta no processo. Eu me levantei cambaleando pelo corredor, ainda meio grogue de sono. Quando abri a porta, havia um policial parado ali, ou, pelo menos, algo usando um uniforme policial. A pele dele era pálida demais, seca, descascando em pequenos pedaços, como papel queimado. Os olhos afundados desapareciam na sombra do boné. Ele me encarou sem expressão e perguntou numa voz morta: "Você é o George?" Eu confirmei devagar. Não havia viatura, só um sedã preto ligado na rua, sem luzes, sem identificação. "Você precisa vir comigo imediatamente", ele disse. "Seu colega de trabalho, Mark, sofreu um acidente horrível." A viagem inteira foi silenciosa. O carro parecia frio demais e o homem ao volante não piscava, nem uma vez. Chegamos ao necrotério do condado pouco depois das 3. O prédio parecia abandonado. Concreto cinza, luzes fracas, janelas escuras. Assim que entrei, o cheiro me atingiu. Desinfetante forte, sangue velho, carne podre. O legista nos levou até o subsolo. Quando puxou uma das gavetas metálicas, o rangido ecoou pelo corredor como um grito. E então, eu vi o Mark, ou o que restava dele. Meu estômago quase virou. O rosto dele tinha sido esmagado, virado uma massa irreconhecível de carne e sangue seco. A mandíbula estava deslocada para o lado esquerdo, aberta num ângulo impossível,
como se alguma coisa tivesse tentado arrancá-la à força. Mas o pior não era isso. Havia marcas de mordida no pescoço, no peito, marcas humanas, profundas, irregulares, como se alguém tivesse arrancado pedaços dele com os dentes. E enquanto eu olhava, juro por Deus, as feridas pareciam se mover, abrindo, fechando, como bocas tentando respirar. Voltei para casa pouco antes do amanhecer, mas alguma coisa voltou comigo. Na noite seguinte, eu estava na cozinha quando ouvi um som metálico atrás de mim. Screak! O mesmo som da gaveta do necrotério abrindo. Eu me virei. A geladeira estava aberta, escancarada. Um líquido preto e grosso escorria pelas prateleiras. O cheiro era o mesmo do necrotério. Podridão, formol, sangue velho. Não havia comida lá dentro, só pedaços de tecido branco encharcados naquela gosma escura. Então, ouvi uma risada, baixa, borbulhante, vinda detrás da parede. Era a risada do Mark, mas afogada em sangue. Eu corri para o banheiro tentando respirar, as mãos tremendo. Quando limpei o espelho embaçado, não vi meu reflexo. Vi o Mark atrás de mim, usando aquele avental branco do necrotério, molhado, apodrecendo. Os olhos dele, ou o que deveriam ser olhos, estavam cheios de larvas brancas se contorcendo debaixo da pele morta. A mandíbula quebrada abriu lentamente, tentando sussurrar alguma coisa. Uma gota de saliva gelada caiu no meu ombro. Queimou minha pele como ácido. Eu me virei imediatamente. O banheiro estava vazio. As coisas pioraram. Muito. Ontem à noite, a porta do meu armário abriu sozinha. Devagar. Sem fazer barulho. Uma mão saiu da escuridão. Pálida. Os dedos cinzentos, as unhas arrancadas pela raiz. Então, o Mark rastejou para fora. Os ossos dele faziam sons úmidos enquanto se movia, como um inseto tentando andar com o corpo quebrado. Ele atravessou o quarto lentamente e segurou meu tornozelo. Os dedos estavam congelados, tortos, duros como metal. Hoje, ainda consigo ver os hematomas, negros e com cheiro de formol. Ele subiu na cama. O colchão afundou sob o peso morto do corpo dele. Então, aproximou o rosto destruído do meu ouvido e sussurrou numa voz parecida com ossos se esfregando. Por que você me deixou lá? A gaveta é apertada e as larvas estão com fome. Eu não saio do quarto há 24 horas. O cheiro de enxofre e podridão está ficando insuportável. Consigo ouvir arranhões do outro lado da porta, unhas na madeira,
lentas, constantes. E ele continua falando comigo, dizendo que ainda existe espaço para mais um na gaveta. Tem outra coisa. Eu finalmente percebi algo estranho sobre aquela primeira noite. Sobre o policial. Quando ele me levou até o necrotério, eu nunca vi o rosto dele direito. E no caminho de volta, quando o carro passou por um poste, eu olhei para o retrovisor. Só havia eu sentado no banco de trás. O banco do motorista estava vazio, mas o volante continuava girando sozinho. Agora consigo ouvir passos no corredor do apartamento. Pesados, arrastados, parando bem diante da minha porta. O cheiro está entrando pelas frestas e eu consigo ouvir metal deslizando, como uma gaveta abrindo devagar. Se você vir um sedã preto estacionado na frente da sua casa esta noite, não olhe pelo retrovisor.